Gastrite, úlcera, refluxo, são várias as causas de um problema que atinge a muita gente. Dor no estômago. Quase todo mundo já teve ou vai ter algum dia aquele desconforto que pode vir até acompanhado de vômitos, náuseas, sensação de queimação, gases. Mas quando essa dor passa a ser algo preocupante e que exige acompanhamento médico? Esse é o nosso tema de hoje do quadro Saúde. Quem vai nos acompanhar e nos orientar sobre esse assunto é o médico gastroenterologista Lucas Madeira. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso, né? A dor de estômago, aquele desconforto de estômago é um tema bastante importante pela sua prevalência. Praticamente todo mundo vai ter um episódio durante a vida e atualmente ele corresponde até 80% dos atendimentos no consultório do gastroenterologista. E são muitas as causas, né? Porque é uma dor que parece ser um problema geral, só que ele pode ser muito particular, né? Isso, Aline. A dor ela tem uma característica muito subjetiva, né? Tem pacientes que eles queixam da dor como se fosse uma dor empontada, uma dor em queimação, uma dor como se estivesse roendo o estômago. E as causas são diversas. As principais e mais comuns são a gastrite, o refluxo, a dispepsia, que é o termo médico que a gente refere como má digestão, certo? E passando a causas potencialmente mais graves, como úlceras e o câncer de estômago. Agora, gastrite, por exemplo, que é um dos problemas mais comuns, né, mais relatados nos consultórios e diagnosticados, ele pode ser causado por que fatores? Fatores emocionais, fatores biológicos, alguma bactéria? Certo, Aline. A gastrite, né, que é o mais comum, ela é principalmente causada por uma bactéria chamada H. pylori, certo? Ela também pode ser causada por uso abusivo de anti-inflamatórios, tá? E aí a terceira e principal causa são fatores emocionais, o estresse, a ansiedade, tá? Junto com os fatores alimentares, né? Como excesso de alimentos industrializados, ricos em conservantes, certo? Excesso de bebida alcoólica, de refrigerantes, tá certo? Então esses são os principais fatores que contribuem para o aparecimento dessa dor no estômago. Eu queria me ater só a essa questão da bactéria, porque muitas vezes ela é diagnosticada por meio de exames, só que o tratamento não é feito da forma correta. Isso pode provocar uma piora? O que pode acontecer? Isso, com certeza, Aline. Essa bactéria ela é bastante prevalente na população brasileira, chegando até a atingir 60% da população. Ela é diagnosticada atualmente, principalmente através do exame endoscópico, e o tratamento é com antibióticos, né? A gente está passando pela pandemia agora, então o aumento de resistência dos antibióticos influenciou demais no tratamento dessa bactéria. Cada vez mais a gente tem encontrado essa resistência. A gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, é a Graça da Pissarra. Ela diz que sente boca amarga e quer saber se tem alguma relação com algum problema no estômago. Certo. Aline, boca amarga, ela pode ter relação sim com a doença do refluxo, tá bom? Mas ela também pode ter relação com condições da higiene mesmo bucal, né? A questão da escovação, aquele hábito de estar escovando a língua também é importante. Mas sim, pode ser problema da doença do refluxo. A hidratação, bastante água, isso pode ajudar a melhorar as condições gástricas ou isso não influencia tanto? Influencia sim, Aline. A hidratação, a prática de atividade física, aquela boa noite de sono é importante para a saúde como geral, não só do trato gastrointestinal, mas como a saúde como um todo. Queria perguntar também sobre algo que o estômago é responsável. Na verdade, todo o trato gastrointestinal, né? É por todo o corpo, porque muitas vezes o paciente ele procura o médico com uma enxaqueca ou com uma dor nas costas ou com dores que acha que não tem nada a ver e é relacionado. Por que esse órgão, né, que essa região é tão importante e que pode também acarretar em outros problemas de saúde? Certo, Aline. Ela é importante porque é a principal porta de entrada dos nossos nutrientes, né? Então, se aquilo que a gente está consumindo não é adequado, né, tem aquele excesso de produtos industrializados, como eu falei, isso acarreta outras doenças também, né, como diabetes, obesidade, aumento pressórico. E é importante também a gente ressaltar a questão da íntima relação que tem o nosso trato gastrointestinal com o nosso sistema nervoso. Então, aqueles problemas psíquicos, emocionais, como ansiedade,
depressão, o estresse, é aquela via de mão dupla, né? Eles podem tanto causar o problema no trato gastrointestinal, como o contrário, né? O trato gastrointestinal levar a quadros de ansiedade e de estresse. Tá certo, doutor. E só para a gente encerrar aqui, alguns exames acabam afastando um pouco as pessoas que estão com algum tipo de problema e precisam ser investigados, né? Por que é tão importante fazer os exames que às vezes podem ser considerados invasivos? Certo. Aline, que é importante a gente destacar, na medicina a gente fala muito sobre sinais de alarme. São sinais que chamam a atenção para doenças malignas, doenças que podem complicar. Então, por exemplo, o paciente que sente qualquer desconforto gástrico associado a vômitos de repetição, dificuldade de engolir, aquele emagrecimento inexplicado, ou mesmo aquele paciente que tem um histórico familiar importante de câncer de estômago. Esses pacientes, diante desses sinais, eles devem procurar o médico com mais urgência, certo? E aí, a depender do caso, o médico passa o exame adequado para aquele paciente. Tá certo, doutor Lucas, muito obrigada, tá? Eu queria agradecer demais a sua presença aqui, esclarecendo tantas dúvidas que muitas pessoas têm. Uma ótima manhã para você, tá? Obrigado, para você também.